Olá, bem-vindo à Ficção, eu sou a Vlange e finalmente vamos voltar com a série editando o livro que escrevi aos 15 anos. Eu não ia fazer um resumo do que aconteceu nos últimos capítulos, porque tem a playlist aí que eu vou deixar nos cards pra você assistir os outros vídeos antes de assistir esse. É uma história, um livro, um romance, então assim, além de você acompanhar essa edição ou essa preparação de texto, enfim, você também tá acompanhando a história. Mas tem uma coisa que eu preciso falar, porque o próximo capítulo ele meio que volta no tempo, então assim, o que a gente viu até agora, resumindo, foi uma investigação do desaparecimento do Daniel, que é o personagem criança aqui, e o detetive com um comportamento meio estranho e tal. Daí no último capítulo, capítulo 6, o Daniel finalmente apareceu, ele tava tipo dando tiro de uma janela com um rifle, como, né, ninguém sabe. E daí a família ligou pra ele e ele falou, bom, finalmente a gente vai se encontrar e tal. E aí agora a gente vai ver o capítulo 7, que se chama Você Pode Até Gostar do Lugar para Onde Estamos Indo, e ele volta no tempo desde o início da história, a gente consegue ver por esse diálogo. Eu não estou brigando com você, só quero que se esforce mais na próxima vez. Tudo bem, me senti obrigado a dizer, eu juro que vou. Meu pai ficou feliz com aquelas palavras, provavelmente porque ele pensava que eu não tinha me esforçado para fazer aquela prova. E aí, bom, como a gente voltou aqui pro primeiro capítulo da história, só que agora do ponto de vista do Daniel, em primeira pessoa, esse diálogo aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas eu mudei um pouco as falas no primeiro capítulo, então eu vou voltar lá no primeiro capítulo para ver exatamente quais foram as falas, já que eu tô reproduzindo aqui. Aqui é quando termina o diálogo entre o pai e o filho, eu vou copiar tudo isso aqui e ali no capítulo 7 eu vou colar para ficar direitinho a reprodução. Vamos só dar um enter aqui, colar, ajeitar aqui com a régua. Não dê em tab, porque quem faz diagramação de livro odeia quem dá tab para fazer esse espaço aqui. O certo mesmo é usar a régua, porque aí quando a pessoa pega o texto para fazer a diagramação do livro, né, não dá nenhum tipo de erro. Então tá, primeira fala, não tô brigando com você, só quero que se esforce mais da próxima vez. Aí virou isso aqui, não tô brigando com você, só não esperava isso. Ponto. Daí aqui na segunda fala eu já tinha deixado claro que era o Daniel no ponto de vista aqui como narrador personagem, então eu vou botar eu também não, disse eu disse. Lembrando que é opcional, né, quando você vai colocar disse ele disse eu disse ela, ou qualquer coisa nesse sentido, é opcional você botar pronome antes ou depois do verbo. Desde que o papai, eu juro que estudei, mas devia ter estudado mais, nenhum nem sua mãe, nunca ficamos de recuperação, viu? Você tá brigando comigo sim. Daí aqui eu vou tirar. Não tô, ponto, boa noite. Daí eu vou botar direto aqui, depois do diálogo. Meu pai ficou feliz com aquelas palavras, provavelmente porque ele pensava que eu não tinha me esforçado para fazer aquela prova. Tá, isso aqui também não tá mais fazendo sentido depois que eu mudei o diálogo. Eu vou botar só, aposto que meu pai pensou que eu não tinha me esforçado. Aposto que meu pai pensava que eu não tinha me esforçado para fazer aquela prova. Na verdade, ele não sabia porque minha nota tinha ficado tão baixa e nem minha mãe, nem ninguém. Aqui não precisa botar e nem, é só botar nem, né? Porque nem já é essa ideia de adição, assim como o e, só que numa frase negativa. Eu não iria falar para eles, pois aquele assunto me embaraçava. A verdade é que eu não tinha conseguido me concentrar. Meu professor de história era um velho careca e míope, cheio de manchas na pele. Mas no dia da última prova de história do bimestre, a que valia a maior porcentagem da nota final, ele ficou doente. Não era nada grave, mas ele não pôde ir à escola naquele dia. Quem aplicou a prova foi uma professora que eu soube dava aula para o turno da noite. Eu nunca tinha visto aquela mulher e as únicas coisas que sabia sobre ela eram o nome, o que ela disse em uma voz encantadora quando entrou na sala, e que ela era a moça mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. Era alta e bronzeada e o cabelo grande e cheio caía até a cintura. Durante todo o tempo que tínhamos para fazer a prova, a matéria que tínhamos estudado fugiu da minha cabeça, só deixando espaço para a professora Sofia. Quem liga para a antiga civilização egípcia quando tem uma mulher linda na sua frente? Nossa, eu lembrava disso, tá? Era uma coisa que eu lembrava aqui do livro, que o Daniel ficou apaixonadinho pela professora. Eu não vou mudar isso, deixa assim mesmo. Essa professora nunca mais vai aparecer na história, ela só é mencionada aqui, mas eu acho que dá tanta atenção para isso é até um contraste com tudo que vai acontecer depois com o Daniel no livro, né? É claro que ela não reparou em mim, ela nunca iria reparar em um garoto de 11 anos, só não fiquei infeliz porque eu já sabia que nunca teria chance com ela, apenas enquanto eu sonhasse acordado. Mas um barulho me fez acordar subitamente. É que eu tô repetindo acordar, né? Botar me fez despertar.
o barulho do sino, indicando que só restavam 15 minutos do tempo de prova. Eu só tinha respondido 2 questões, mas provavelmente estavam erradas, né? Tentei responder as outras apressadamente, mas percebi, isso aqui eu vou apagar, porque aí já tá demais, né? A gente já sabe que ele ficou de recuperação, e a gente já sabe que os pais acham que é porque ele não sabia a matéria, mas na verdade que é por causa da professora Sofia. E eu até coloco, depois da prova, se me pedissem para listar todos os faraós egípcios por ordem alfabética, eu saberia responder, se isso não acabasse me fazendo lembrar a professora Sofia. Meio que tá repetindo já aquela piadinha que ele fez. Quem liga pra antiga civilização egípcia quando tem uma mulher linda na sua frente? Então, assim, esse parágrafo aqui realmente é desnecessário. Agora o resto eu vou deixar mesmo assim. Aqui é o resto de conversa. No caso, a gente já botou ali em cima, então vou apagar. E meu pai saiu do quarto me deixando sozinho com os pensamentos. Eu vou apagar também, porque o pai já saiu antes dele começar a falar da professora Sofia, né? Naquela noite sonhei com a professora Sofia, mas uma múmia gigante saiu da tumba e a trancou lá dentro, ficando do lado de fora, de frente para mim, rindo e apontando, achando a situação muito engraçada. Eu não sei por que eu botei isso aqui, talvez como uma espécie de antecipação do perigo que o Daniel vai correr durante o livro, mas agora, lendo de novo, achei totalmente desnecessário e vou apagar esse parágrafo também. No dia seguinte, meus pais foram me acordar. Achei estranho que os dois tivessem ido juntos, pois geralmente... isso aqui ainda é coisa que eu mudei também, porque no primeiro capítulo eu mudei o jeito como os pais falam que eles vão pra Itália e tal. Vamos apagar isso tudo. Vou dar uns espacinhos assim, sempre que eu tenho que mudar muita coisa assim no texto, mudar alguns parágrafos inteiros, eu dou bastante espaço pra eu não enxergar o que tá escrito depois e parecer que tá só a folha em branco. Então eu botei assim, no dia da prova de recuperação aconteceu uma coisa estranha. Meus pais pareciam agitados demais no carro. Na porta da escola finalmente entendi o que estava acontecendo. Eles tinham planejado uma viagem para a Itália, uma visita aos meus avós, e precisavam que eu fizesse a prova rápido para que a gente conseguisse chegar no aeroporto a tempo. Tudo bem, eu poderia fazer aquilo. O professor de história velho míope já estava de volta, e eu queria muito viajar. Daí vamos voltar aqui? Apagando aqui essas coisas que eu tirei, né? A cada dia que se passava, minha expectativa ia aumentando, eu sabia. Isso aqui eu posso aproveitar. Eu sabia muita coisa a respeito da Itália, mas nunca pensei que iria para lá tão cedo. Eu sabia muita coisa a respeito da Itália e meus avós... Ou melhor, para eu não repetir que os avós se mudaram para a Itália recentemente, que eu já falei tudo isso, eu posso botar. Eu sabia muita coisa a respeito da Itália, mas nunca pensei que iria visitar os meus avós lá tão cedo, talvez. Eu sabia muita coisa a respeito da Itália, mas nunca pensei que iria visitar a família lá tão cedo. Pode ser isso. Não achei a melhor coisa do mundo, a melhor solução do mundo, mas tudo bem também, não tem por que perder muito tempo nisso, porque eu também não achei que tá horrível não, então vamos avançar. Tudo aquilo era uma experiência nova para mim. O aeroporto era enorme, cheio de pessoas e tivemos que esperar muito tempo antes de podermos entrar no avião. Vou tirar esse tempo, tivemos que esperar muito antes de entrar no avião. Ele também era enorme. Eu nunca tinha visto um tão de perto. Quando o comissário de bordo terminou de falar as recomendações, o avião começou a se mover. Senti um frio na barriga e parecia que uma mão invisível me pressionava contra o banco. Quanto mais ele subia, mais desconforto eu sentia nos ouvidos. Esse ele ficou meio perdido aqui, porque não tá tão claro que ele é o avião. Até porque eu falei de avião aqui e depois eu botei uma frase inteira que nem fala de avião, e aí eu botei ele se referindo a avião. Então ficou meio perdido aqui, ficou meio... O sentido não ficou muito claro, né? Então eu vou repetir. Quanto mais o avião subia, mais desconforto eu sentia nos ouvidos por causa da diferença da pressão atmosférica. Tá, eu acho que eu não preciso explicar porquê, né? Eu acho que todo mundo entende por que a gente sente desconforto nos ouvidos quando anda de avião. Pelo menos todo mundo que vai ler esse livro entende, não é um livro infantil. Mas depois, quando ele voava sobre as nuvens, me senti normal de novo. Olhei pela janela. As nuvens não eram tão fofas e densas quanto eu achei que seriam. É fofa e densa sim. Quando eu escrevi esse livro, eu nem tinha andado de avião. Eu escrevi um livro que fala da primeira vez que o menino tinha andado de avião, só que eu mesma nunca tinha andado. Tudo que eu pesquisei assim de avião eu pesquisei em blogs, pesquisei na internet, em vídeos no YouTube. Eu só fui andar de avião pela primeira vez quando eu tinha 21 anos, se eu não me engano. Ou seja, muito tempo depois. E sim, as nuvens são fofinhas, sim. Por isso que é importante a gente ter a experiência que a gente quer escrever, né? Tudo bem, não é errado escrever alguma coisa que a gente não tenha experiência, mas fica muito melhor quando a gente escreve algo que a gente conhece, né? Por exemplo, tudo que tá de Itália aqui, eu não sei se tá ok, se tá
tá ruim, se as pessoas que já foram pra Itália ou que moram na Itália vão reconhecer essa representação da Itália, porque eu nunca fui pra Itália, até hoje eu nunca fui pra Itália, mas eu decidi escrever um livro se passando na Itália, né? Enfim, vamos apagar isso aqui e continuar. Em vez de botar olhei pela janela, vou colocar assim: pela janela as nuvens estavam espaçadas. Vou tirar esse muito também, porque eu já tô botando muito. Pela janela as nuvens espaçadas pareciam... Pronto, vamos cortar aqui as coisas. Pela janela, as nuvens espaçadas pareciam pequenas ilhas brancas em um mar de céu, mas não deixavam de ser bonitas. Esse mas não deixavam de ser bonitas dá a ideia de que por as nuvens estarem espaçadas, isso seria feio. Mas acho que não é isso que eu quero passar, não. Afinal, ele tá deslumbrado, sabe? Ele não tem uma expectativa de que seria feio. Ao contrário, pra ele tudo... A expectativa dele era de que seria maravilhoso e essa expectativa tá se cumprindo. Então vamos tentar deixar esse efeito, né, no texto. Lá embaixo, o Rio de Janeiro parecia uma miniatura de cidade, parece uma miniatura, pronto. Como uma maquete muito bem feita, com pequenas pessoas e pequenos carros e ônibus que se moviam lentamente. Na verdade, também, eu acho que eu vou tirar isso porque, assim, eu sei que no Rio tem 2 aeroportos internacionais, mas todas as vezes que eu andei de avião, eu peguei no Galeão, e no Galeão ele entra assim pro mar, então a gente não consegue ver o Rio. Só quando o avião tá decolando, mas aqui ele já tá em cima das nuvens, então ele não tá conseguindo ver o Rio. Inclusive, acho que até do Santos Dumont ele não conseguiria ver o Rio na hora que o avião já tá acima das nuvens. Depois de um tempo, passamos por uma turbulência. Eu sabia que o avião não iria cair, mas apesar disso, fiquei muito apreensivo. Meu pai olhou para mim rindo. Tentei esconder meu nervosismo e rir de volta, mas só o que saiu foi uma risada frenética e nasal. Quando chegamos ao aeroporto, minha mãe me acordou. Não me lembrava de ter adormecido e fiquei levemente irritado, pois havia prometido a mim mesmo que ficaria acordado durante toda a viagem para ver as paisagens. De qualquer modo, saímos do avião e nos encontramos com meus avós, o vô Fabrício e a avó Chiara. Faziam apenas 2 meses, aqui fazia, né? O próprio Word já está corrigindo. Desde a última vez que nos encontráramos. Essa estrutura de pretérito é meio estranha para uma criança de 11 anos falar, então... Eu vou mudar aqui. Fazia apenas 2 meses desde a última vez em que tínhamos nos encontrado. Mas aí eles insistiram que eu havia crescido e vó Chiara perguntou se já tinha arranjado uma namorada. Daqui agora eu tô em dúvida, porque os avós, eles estão há 2 meses na Itália. Olha, agora eu nem lembro mais há quanto tempo eles se mudaram pra Itália. Deixa eu olhar lá no primeiro capítulo. Na verdade, eu realmente não tinha dito que eles... foram há 2 meses pra Itália, não. Eu coloco, na verdade, que a Cássia e a Johan ficaram bastante tempo juntando dinheiro, então provavelmente mais de 2 meses. E aí eu vou mudar, então, essa parte. De qualquer modo, saímos do avião e nos encontramos com meus avós, o vô Fabrício e a avó Chiara, ponto. Chegando ao apartamento dos meus avós... Vou tirar isso dos meus avós, a gente já entende de quem é o apartamento. Chegando ao apartamento, eu e meus pais deixamos nossas coisas nos quartos e fomos todos jantar. Não, vou tirar esse eu, porque tudo é eu, vou botar não consegui dormir, porque, né, o leitor já entende qual é o sujeito, pois estava muito ansioso para o dia seguinte. Aqui eu vou tirar o muito de novo. Aqui essa narração do Daniel tá repetindo muito a palavra muito, né? Inclusive é uma coisa pra gente tomar cuidado. Excesso de advérbio de intensidade é algo muito comum, assim, da gente fazer sem querer nos nossos textos. É legal usar advérbio de intensidade, eles são bons, assim, pra gerar alguns efeitos nos textos, mas às vezes é desnecessário e a gente pode cortar vários deles, que não vai fazer muita diferença no texto, né? Quando ele, no caso, o dia seguinte, finalmente chegou, saímos para conhecer a cidade. Minha avó estava falando sobre os pontos turísticos mais legais. Eu, que já pesquisara sobre todos na internet, pesquisara, pelo menos, não é tão estranho quanto encontráramos. Mas sei lá, vou botar tinha pesquisada. Qual a diferença entre pesquisara e tinha pesquisado? Tudo isso são formas, ou havia pesquisado, né? Todas são formas possíveis do pretérito mais que perfeito, que é esse tempo verbal, que indica o passado do passado. Só que tinha pesquisado, por exemplo, ele dá um efeito de mais informalidade do que pesquisara. Pesquisara parece algo mais formal, né? Quando a gente pensa na fala de um menino de 11 anos, provavelmente a gente vai tentar puxar para o informal
nesses momentos. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre como usar pretérito mais que perfeito e outros tipos de pretérito também, eu tenho um vídeo especificamente sobre isso que eu vou deixar aqui nos cards. Eu que já tinha pesquisado sobre todos na internet, não me importei em andar mais à frente, até porque não tinha paciência para acompanhar meus pais e meus avós, todos lentos demais. A certa altura, meu pai me chamou de volta para perto, mas minha mãe fez o favor de me deixar livre. A alguns metros, vi uma lojinha e perto da entrada havia alguns ganchos com vários chaveiros. Resolvi dar uma olhada, mas nem todos eram bonitos. Alguns eram muito esquisitos, muito de novo, e outros apenas não casavam com o meu gosto. Mas havia um que particularmente achei muito, de novo, atraente. Era branco e redondo e tinha o mapa da Itália desenhado. Minha mãe apareceu atrás de mim e eu pedi para que ela o comprasse. Ela assim fez. Muita enrolação para dizer que comprou um chaveiro. Vou abreviar um pouco isso aqui. Perto da entrada havia alguns ganchos com chaveiros. Pedi para minha mãe um branco e redondo com um mapa da Itália. E ela comprou, ponto. Depois que voltamos a andar, eu estava falando quais lugares eu queria visitar primeiro. Aqui ficou estranha a frase, porque eu boto depois que voltamos a andar, eu estava falando. Só que, assim, estava falando, que seria o pretérito imperfeito, dá a ideia de algo que já estava acontecendo, só que eu situo no tempo, né? Quando eu situo no tempo, fica meio estranho usar o pretérito imperfeito. Eu vou botar, depois voltamos a andar, e os adultos voltaram a ficar para trás. Eu gosto de dizer que os adultos ficaram para trás e não que o Daniel estava andando na frente, porque aqui, bom, primeiro de tudo que a gente está no ponto de vista do Daniel, mas também porque o Daniel, ele acha que tá ok ele andar mais rápido porque os adultos estão andando devagar demais e estão ficando para trás. Quando virei uma esquina, resolvi andar mais devagar para que eles pudessem me alcançar. Poucos metros à frente, na calçada onde eu estava, tinha um homem encostado na parede, mexendo no celular. Tinha cabelos escuros e espessos, com uma franja. Aqui, para não repetir, eu vou botar poucos metros à frente, na calçada onde eu estava, um homem encostado na parede mexia no celular. Tinha cabelos escuros e espessos, com uma franja na altura dos olhos, que estavam cobertos por óculos de sol, mesmo com o sol estando fraco. Usava sapatos e calças sociais, e uma echarpe caindo sobre o paletó verde menta. Aqui eu acho que não tem vírgula, né? Porque é E no sentido aditivo. Em frente ao homem, um carro prata estava parado. Tinha vidros escuros e não se via nada para além deles. Estranho, né? Porque ele não tá dentro do carro. Ah, tá. Não se via nada dentro do carro. Então eu vou botar. Tinha vidros escuros. Não se via nada dentro. Lá dentro. Alguém abriu a porta do carro e falou alguma coisa para o homem. Não consegui ouvir direito, mas provavelmente estava dizendo para que ele entrasse. Eu estava passando por entre eles quando o homem de fora obedeceu, mas tão discretamente que por um segundo eu achei que fosse acidentalmente. É que eu tô repetindo advérbio terminado com mente. Fica meio feia essa repetição. Vou botar sem querer. Tão discretamente que por um segundo eu achei que fosse sem querer, ele me empurrou junto. Antes que eu pudesse gritar ou falar qualquer coisa, já estava dentro do carro e o homem tampava minha boca com a mão. Senti alguma coisa cair do bolso do meu casaco e vi que era o chaveiro que minha mãe havia comprado. Ele bateu no banco e caiu para o lado de fora do carro, no canto da rua. O carro começou a andar e o homem de cabelos espessos fechou a porta, ainda me segurando. Eu desviei o olhar e reparei nos outros dois que estavam no carro. Eu tô botando muita frase com E, né, tá, as frases tudo com a mesma estrutura. Senti alguma coisa e vi que era nananã. Ele bateu no banco e caiu para fora. O carro começou a andar e o homem de cabelos fechou a porta. Eu desviei o olhar e reparei. Eu não gosto muito de repetir muitas frases seguidas com a mesma estrutura. Quando eu digo mesma estrutura, aqui nesse caso é isso, por exemplo, né? É uma ação e outra ação. Vou botar aqui, desviei o olhar, ponto, né? Vamos botar uma frase mais curtinha. Desviei o olhar, reparei nos outros dois que estavam no carro. Um deles dirigia o veículo e o outro era o que tinha chamado o de fora para entrar e estava ao meu lado no banco de trás. Aqui eu achei estranho, e o outro era o que tinha chamado o de fora para entrar. Achei esquisita essa frase e ficou com uma sonoridade esquisita também. Botar, um deles dirigia o veículo, o outro estava ao meu lado no banco de trás. Os dois usavam toucas que lhes cobriam os rostos, como os bandidos que eu via em seriados e desenhos, e trajavam ternos cinzas. Tentei olhar para trás e pedir socorro à minha família, mas o homem que me segurava me impediu, por mais que eu me esforçasse. Pude sentir o desespero dos meus pais e avós dentro do meu próprio desespero. Percebi que estava chorando. O homem me soltou e o que estava do outro lado
revistou meus bolsos. Ai, peraí, gente, eu já tô confusa com quem é quem aqui nesse carro. O que tá segurando ele é o de casaco verde, né? Aham. E o outro homem é o de terno cinza e touca ninja. Aqui, o homem me soltou é o homem de casaco verde. O homem de casaco verde me soltou e o de touca ninja... Pronto. E o de touca revistou meus bolsos, tirando meu celular e minha carteira. Eu não o impedi, pois tive medo de que ele me machucasse. Também não gritei, pois sabia que ninguém ouviria ou me enxergaria através dos vidros escuros. Bom, ele acabou de falar que tentou olhar para trás e pedir socorro para a família, mas... Bom, então eu vou botar aqui... Ninguém me ouviria agora que o carro já estava andando, né? Agora que o carro estava andando rápido. Os 3 homens tinham permanecido calados até agora. Até o momento. Vou botar para não repetir agora. Então, o Jay Sharp... Gente, quem tá de Sharp, pelo amor de Deus? É o de casaco verde? Tá, então o homem de Sharp... Eu vou botar o de casaco verde. Gente, quando tem muito personagem sem nome, é muito mais fácil você situar o leitor de quem é quem se você chamar pela mesma coisa. Então, por exemplo, em vez de se referir ao mesmo personagem, como às vezes o homem de Sharp, o homem de casaco verde, o homem que me segurava, é mais fácil falar o homem de casaco verde o tempo inteiro, que aí o leitor vai entender, sabe? Depois de ver minha carteira de identidade, virou-se para mim e sorriu, dizendo em um português com um pouco de sotaque italiano. Muito bem. A parte do rosto do homem que eu conseguia ver tinha rugas não muito profundas e seus dentes eram brancos e perfeitamente alinhados. Um nariz e uma boca com um sorriso repulsivo eram as únicas coisas que me possibilitariam reconhecer aquele homem. Aquele sorriso asqueroso. Aqui eu tô repetindo aquele... Nesse caso aqui não achei que ficou ruim, mas eu vou mudar. Reconhecer o homem. Aquele sorriso asqueroso. Odiei o fato de ele sorrir, pois a situação não tinha um mínimo de graça. Jurei para mim mesmo que nunca esqueceria... eu não preciso botar pois a situação não tinha um mínimo de graça. Odiei o fato de ele sorrir, ponto. É óbvio que não tem graça nessa situação, é óbvio que o Daniel acha que não tem graça. E é óbvio o motivo do Daniel odiar o fato do cara sorrir. Então não preciso dizer. Odiei o fato dele sorrir. Jurei para mim mesmo que nunca esqueceria aquele sorriso, mas acho que ele não deixaria minha memória nem se eu quisesse. Aquele sorriso tá repetindo aquele de novo, mas eu acho bom aqui nesse caso, porque é para ser repetitivo, o Daniel tá jurando que não vai esquecer e tal. E assim, já dá pra perceber que isso vai ser importante ao longo da narrativa, por isso que tá sendo enfatizado aqui. O homem que sorria virou o rosto para o outro lado. Aqui o homem que sorria dá pra entender que é o homem de casaco verde, mas eu vou botar o homem de casaco verde porque fica mais claro ainda. O homem de casaco verde virou o rosto para o outro lado e o outro que também estava no banco de trás, aí eu vou botar, e o de touca, segurou minha cabeça, mas suas mãos não eram tão grosseiras quanto as que me colocaram no carro. O homem menos grosseiro, ai meu Deus, o homem de touca... Não me deixou olhar para o homem do sorriso. Tá, já enfatizei demais sorriso. Vamos voltar a chamar ele de homem de casaco verde para ser mais fácil identificar. O homem de touca não me deixou olhar para o homem de casaco verde enquanto ele tirava a peruca espessa e os óculos e colocava uma máscara que lhe foi entregue pelo motorista. Então eu fui solto novamente e pude ver a máscara do homem de casaco verde. E pude ver a máscara. A gente já sabe que é a máscara do homem de casaco verde. Então, eu novamente pude ver a máscara. Ela cobria o rosto do homem. Ela cobria o rosto inteiro. Não precisa dizer do homem, né? Ela cobria o rosto inteiro e possuía uma brancura imaculada. Que criança de 11 anos fala brancura imaculada? Ela cobria o rosto inteiro e era branca. Cobria o rosto inteiro, era branca e tinha fendas para os olhos e para o nariz. A parte da frente parecia ser de porcelana fosca e o resto era de couro atanado branco. O que é couro atanado? Deve ser alguma coisa que eu pesquisei na época. Tipo assim, eu pensei numa imagem de um tipo de couro e pesquisei pra saber qual era o nome, mas tipo, couro atanado, ninguém sabe o que é isso, então vai pagar. Deixa o leitor imaginar o tipo de couro que ele quiser, sabe? Porcelana fosca também, tipo, qual a diferença se for de porcelana fosca ou brilhosa? Deixa o leitor imaginar. Até porque tem algumas coisas que a gente descreve de um jeito muito minucioso, achando que isso vai ajudar na hora do leitor visualizar, e às vezes não ajuda, às vezes o leitor, mesmo dizendo que a porcelana era fosca e o couro era atanado branco, o leitor vai imaginar meio que o que ele quiser, porque não faz diferença, sabe? Com pequenos buracos nas orelhas e fechando-se atrás da cabeça com um cadarço preto. Os traços modelavam um rosto nu
e sutil, que também sorria. O que é um rosto nu e sutil? Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, os traços da máscara... Ou melhor, o rosto da máscara também sorria. Às vezes também a gente faz umas descrições meio subjetivas demais, onde elas deveriam ser objetivas. O rosto da máscara era nu e sutil, pelo amor de Deus. O que importa aqui é que a máscara sorria. É a característica objetiva. Isso sim é que o leitor vai visualizar. E não um rosto nu e sutil. O leitor não tem como visualizar isso. Nem eu que escrevi tô visualizando. Aquela máscara me assustou um pouco, mas forcei uma expressão que espero que tenha dito que aquilo era ridículo. Os olhos azuis do homem me encaravam, mas eu não podia saber se ele estava sério ou se mantinha o sorriso. Por favor, fique calmo, disse ele com a voz abafada pela máscara. Daniel Bortoli Castro. Aqui ele com maiúscula, forçou a visão para ler minha carteira de identidade. Você veio de longe. O que faz em Florença? Aqui eu botei que ele forçou a visão. Eu não sei por que eu botei isso, porque até onde eu me lembro, esse personagem não é míope ou astigmatismo, não sei. Enfim, é a pessoa que não lê de perto, né? E mesmo se ele estivesse forçando a visão, fechando um pouquinho o olho, tipo, ele tá de máscara, o Daniel não vai conseguir prestar atenção nisso. Vou botar só que ele leu minha carteira de identidade. Você veio de longe. O que faz em Florença? Não respondi. Não iria dizer nada àquele homem estranho. Ele não pareceu se importar com meu silêncio, pois continuou a falar como se nem esperasse uma resposta. Eu não posso dizer meu verdadeiro nome, mas você pode me chamar de Master. Quer dizer mestre em italiano. Todos lá me chamam assim. Eu sabia o que Master queria dizer, mas não sabia onde era lá. Não tinha ideia de para onde aqueles loucos estavam me levando. Fiquei horrorizado com as ideias que se projetavam em minha mente. Aqui eu tô repetindo ideias, né? Então eu vou botar possibilidades que se projetavam na minha mente. Enxuguei as lágrimas antes que pudessem cair novamente e Master riu de mim. Não se preocupe, Daniel, não iremos fazer nada a você, desde que seja esperto e saiba se comportar. Você pode até gostar do lugar para onde estamos indo. É um bom lugar, confie em mim. Você será tratado como um anfitrião quando chegarmos. Gente, eu não tinha percebido, mas a palavra aqui não é anfitrião, é hóspede. Anfitrião é quem recebe a pessoa e hóspede é quem é recebido, né? Perdão, eu deixei passar na hora. Por isso que um livro passa por várias revisões e não só uma antes de ser publicado. O homem que se autodenominava Master não disse mais nada. Os outros dois também ficaram quietos, mas já estavam assim desde o início do percurso. Fiquei sentado entre os dois bandidos, lançando olhares para as janelas de ambos os lados, tentando ficar calmo e observar o caminho que seguíamos. Estávamos passando por uma estrada e muitos outros carros também passavam por lá. Eu não conhecia aquela estrada, por isso imaginei que não deveria ser o caminho entre o aeroporto de Florença e a casa dos meus avós. Mas era a única coisa que eu podia supor, porque junto. Não conhecia mais nada na Itália, nem na Europa inteira. Tá, a gente já entende que ele não conhece nada, porque ele nunca viajou de avião e ele nunca foi pra Itália. Eu botar, era a única coisa que eu podia supor. Pronto. Senti-me inútil e imensamente arrependido. Aqui eu vou botar me sentir inútil. É assim, não é correto gramaticalmente você começar uma frase com pronome oblíquo átono, que seria esse caso aqui do me sentir. Mas as pessoas fazem isso na literatura e as pessoas falam assim, obviamente, na vida real, então, tipo, não tem problema você fazer isso num livro. Todo mundo faz e não tem problema nenhum. Me senti inútil e imensamente arrependido por não ter acompanhado meus pais e meus avós enquanto andávamos pela cidade. Se eu tivesse tomado mais cuidado, não estaria naquele carro com aqueles homens estranhos. Aqui essa frase eu posso cortar porque não contribui tanto para a linha de raciocínio. Se eu cortar, já dá para entender a linha de raciocínio dele, que ele está se sentindo culpado. Pensei em como todos deveriam estar desesperados por minha culpa. A partir daquele momento, até chegarmos ao local para onde estávamos indo, não consegui parar de chorar. Achei meio estranho, porque ele fala até chegarmos ao local onde estávamos indo, sendo que, tipo, ele ainda não chegou, ele não sabe para onde ele tá indo. E esse tipo de coisa aqui dá uma ideia de que o narrador, ele tá narrando algo depois de ter acontecido, que, claro, né, é o que o próprio uso do pretérito dá a entender, só que ele tá narrando numa perspectiva como se fosse no presente, sabe? Ele não tá narrando coisas que ainda não aconteceram. Você pode perceber, rever esse vídeo, e você vai perceber que nesse capítulo aqui o Daniel ele só tá narrando as coisas na perspectiva do presente, de acordo com o que ele sabe na hora que as coisas estão acontecendo, mesmo que a narração esteja no tempo verbal passado. E essa frase aqui tá destoando um pouco desse tipo de narrador, ou melhor, desse tipo de focalização, que é o ponto de vista, né, pelo qual a história é narrada. Então eu vou apagar. E aqui sim, ele tá chegando, né? Não sabia
sabia exatamente quanto tempo havia se passado quando o carro entrou em uma garagem de uma casa de tamanho médio em uma rua de terra quase deserta. A porta automática se fechou e então outra se abriu na parede do fundo. A passagem revelou um corredor íngreme que descia até um estacionamento de piso e paredes escuras e foscas. Não havia marcações no chão, mas os 5 carros que estavam estacionados respeitavam o espaço dos outros. Não acho que ele repararia se tinha marcação no chão da garagem, porque não é algo que você está prestando muita atenção quando você está sendo sequestrado. Você vai reparar que tem 5 carros estacionados. Mas não que não tem marcação no chão, mas os carros respeitam o espaço dos outros. Havia 5 carros estacionados. Estacionados não, né? Se é um estacionamento. Havia 5 carros em 2 filas. A da direita com 3 e a da esquerda com 2, esperando ser completada pelo carro prata. Meio inútil, né? Havia 5 carros lá. Pronto, isso é o que importa nessa garagem, que tinha 5 carros, ou seja, tem carro pra caramba. Não é tipo, uma casa normal de uma família. Quando o motorista puxou a marcha para estacionar, deixou a mão descansar lá, enquanto Master lhe dizia alguma coisa em italiano que eu não pude compreender, apesar de ter uma básica noção do idioma. Reparei que o motorista tinha uma tatuagem nas costas da mão. Era um crânio humano branco e rachado no topo, e ficava gradativamente acinzentado no maxilar. Estava sendo carbonizado por chamas negras que o envolviam como se estivessem dançando à sua volta. As fendas dos olhos e do nariz davam uma sensação de profundidade e uma linha de lágrimas corria de cada olho. Era um desenho sinistro e eu me senti um pouco menos angustiado quando desviei o olhar. Obviamente, também dá pra perceber que essa tatuagem vai ser importante na história, né? Em roteiro, chamam isso muito de plant payoff, que você dá algumas pistas, vamos dizer assim, em alguns momentos da história, e no final ali da história, ou enfim, em algum momento futuro da história, você vai ter o payoff, que é quando é o momento da história, o momento do enredo, em que o leitor vai entender por que aquelas pistas foram colocadas ali naqueles momentos, ou seja, o leitor vai entender por que foi importante ter falado do sorriso lá do cara, ou que o Daniel nunca ia esquecer o sorriso. O leitor vai entender por que foi importante descrever com tantos detalhes a tatuagem. Então aqui eu tô botando uns plants que vão ter os seus payoffs, e vocês vão ver mais pra frente, né, nos próximos capítulos aqui dessa série. Os 3 homens saíram do carro e o que não era tão grosseiro, o que não era tão grosseiro era o de touca e o que estava no banco de trás comigo, talvez. Botar aí um deles, pronto, não importa qual deles. Os 3 homens saíram do carro e um deles manteve a porta aberta para mim. Hesitei ao máximo, mas não tinha escolha se não sair. Os homens me conduziram até uma porta no final do pequeno corredor que se formava entre as 2 filas de carros. Os homens me conduziram por entre os carros estacionados. Os carros eram todos brilhantes e de vidros escuros e cada um tinha uma cor diferente. Reconheci uma Ferrari azul marinha na fila da direita, mas os outros carros não eram tão extravagantes. Passamos por uma porta para um largo corredor de degraus com outra porta no final. O corredor não era muito iluminado, mas o salão depois da porta era. O local era amplo, daí eu vou botar, o corredor era meio escuro, mas o salão depois da porta tinha mais iluminação. Para não repetir era, porque fica uma sonoridade feia. O local era amplo e o teto baixo e cheio de lâmpadas. Ao lado esquerdo abria-se uma passagem que terminava em uma esquina. À minha frente se seguia um corredor muito largo, com várias portas dos 2 lados e uma grande porta ao fundo. Do lado direito da grande porta também saía um corredor. Já estou ficando confusa nessa descrição. Todas as paredes e portas do local eram brancas e na maioria rachadas, exceto pela grande no fim do corredor. Era de madeira maciça e cheia de detalhes sofisticados. Imaginei o que poderia ter por trás dela. Também tentei criar na minha mente uma imagem daquele lugar visto de cima. E parecia ser um pequeno labirinto, tá? Isso aqui justifica essa descrição confusa. Tudo bem. Bem-vindo à mansão, disse Master. Bem-vindo tem um tracinho. Não conseguia ver o seu rosto, mas senti que por trás do sorriso da ridícula máscara... Eu vou botar por trás do sorriso da máscara ridícula. Às vezes a gente coloca o adjetivo antes do verbo de uma forma que, assim, não é muito como a gente fala em português, é uma coisa mais, assim, puxada de tradução de inglês, por exemplo. E a gente tá acostumado a ler coisas assim, né? Porque a gente tá muito acostumado a ler literatura de língua inglesa, que é o que se publica muito no Brasil. Em alguns casos, assim, até fica natural, mas, por exemplo, ridícula máscara não me parece nem um pouco natural, me parece realmente que tá invertido ali. Então tá, não conseguia ver seu rosto, mas senti que por trás do sorriso da máscara ridícula,
um sorriso de verdade se formava. Ponto, acabou o capítulo, acabou o episódio de hoje. Pô, tem mais de 1 hora de gravação, que doideira que vai ser pra editar isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, entra na playlist pra você ver todos os vídeos. Comenta também o que você tá achando da história em si. E até a próxima!